Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da Bahia. Onde nós estamos? Estamos em Itaparica, um dos cenários mais importantes para a independência da Bahia, que podemos dizer parte da independência do Brasil. Pois é, senhoras e senhores, aqui está um pouquinho das cenas de Itaparica. Pois é, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a importância de Itaparica, a importância da Bahia, a importância do 2 de julho, sim, 2 de julho, não apenas 7 de setembro de 22, mas 2 de julho de 23, 2 de julho de 1823. Após a proclamação de independência de Pedro I, no 7 de setembro de 22, tropas portuguesas continuaram presentes na Bahia, continuaram presentes no Maranhão e em algumas outras províncias do Império. Sim, ainda éramos um reino unido a Portugal, mas já nos proclamávamos um império. E aí, Dom Pedro proclama a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga e nós temos iniciada as nossas lutas por independência. Pois é, as tropas portuguesas foram enviadas para a Bahia, lideradas pelo general Madeira de Melo. E eles então começaram a bombardear a cidade e os redutos brasileiros, os redutos dos que estavam lutando pela independência. Mas Pedro I solicitou a presença do general Labatut. Sim, o general Labatut, ele veio para socorrer as tropas brasileiras. Naquela época, o Brasil não tinha uma estrutura militar já organizada e por isso recorreu ao francês Labatut, ao inglês Cochrane, que eram na verdade mercenários. Sim, eles não estavam fazendo pela nossa pátria, afinal de contas um era francês, o outro era inglês. Eles estavam fazendo pela grana que Pedro I iria pagar para eles. Pois é, neste contexto então, o general Labatut começou a combater as tropas de Madeira de Melo em Salvador. E as lutas foram aumentando para a região do Recôncavo, sendo que em Cachoeira, no dia 25 de junho de 1823, teve-se uma grande batalha na qual a frota de Madeira de Melo foi derrotada, foi afundada. O canhão português foi afundado e os cachoeiranos pegaram esta relíquia para comemorar. Até hoje eles têm o canhão lá na praça onde ficava a Câmara, onde fica a Câmara Municipal, para comemorar, para lembrar que Cachoeira derrubou as tropas portuguesas, arrastando elas do Rio Parauaçu para a região da Baía de Todos os Santos, onde fica Salvador. E em 2 de julho de 1822, as tropas portuguesas de Madeira de Melo se rendem, aceitam a derrota e começa a sua retirada. Os brasileiros celebram então o 2 de julho como o dia em que expulsamos os portugueses da nossa terra. Tem mais. Em 1826... ocorreu a primeira celebração que até hoje se repete, saindo do Largo da Lapinha até o Campo Grande, com uma procissão celebrando os heróis da independência. Joana Angélica, a abadesa que protegeu soldados brasileiros até a morte em seu convento. Maria Quitéria, aquela que vestiu as roupas de soldado e partiu para lutar na Batalha de Pirajá, além de outros personagens da história. E para celebrar esses personagens, os baianos escolheram a figura do caboclo, a mistura do branco com o indígena. Por que será que era a figura do caboclo? Bem, a figura do branco lembrava muito os portugueses colonizadores. A figura do negro não era valorizada por causa do jeito racista humano, não só do brasileiro, mas todo mundo era racista naquela época. E aí então escolheu-se a figura do caboclo. Alguns anos depois incluiu também a figura da cabocla, que até mesmo dentro do candomblé tem uma certa importância. E aí mistura-se a batalha cívica com uma celebração religiosa, com uma contemporaneidade da nossa história, a mistura de todos os povos, de todas as raças que formam o Brasil. Não que nós tenhamos uma democracia racial, nunca existiu esse negócio aqui, mas
existe sim, é o povo revoltado com um monte de coisa que faz contra ele, pegando em armas e tocando louco. Pois é, hoje, dia 5 de julho, é o dia em que o cortejo tem o seu encerramento. Começa-se no 2 de julho, saindo da Lapinha para o Campo Grande, e aí ficam lá no Campo Grande o carro do caboclo, o carro da cabocla, até hoje, 5 de julho, para poder depois retornar para o Pavilhão da Independência, onde eles ficam ali durante o ano inteiro. E aí surgiu também a famosa baiana expressão chorar aos pés do caboclo. As pessoas iam até onde estava o carro do caboclo, o carro da cabocla, iam, vão. E aí colocam ali oferendas, colocam ali os seus pedidos e esperam confiante que assim como os brasileiros lutaram e se tornaram vitoriosos contra os portugueses, vai que alguma coisa é atendida, né? Esse ano tem um monte de gente pedindo pelo Brasil e Bélgica. Vai saber se os caboclos estão interessados em que o brasileiro ganhe essa Copa. Bem, seria bom a gente pedir por outras coisas, né? Tipo, solução política, que a coisa tá ficando feia.